Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou a Paula, sou instrutora aqui da Labenu e eu estou guiando você por esse curso de lógica de programação. Nessa terceira aula, veremos o que são variáveis e os tipos de variáveis. Bora lá? Na primeira aula, quando eu expliquei o funcionamento do computador, eu disse que ele tem uma memória, uma espécie de armário que a gente pode guardar coisas. Se você não viu a primeira aula, pausa esse vídeo e corre lá rapidinho, depois você volta. Mas como garantir que nós vamos conseguir encontrar e utilizar essas coisas depois? A memória do computador é um armário gigantesco e é para isso que servem as variáveis. Variáveis são como caixinhas ou gavetas que podemos etiquetar e guardar coisas dentro. Depois podemos ter acesso a essas coisas facilmente. Por exemplo, quando você compra um computador novo, na primeira vez que você liga, você vai ter que inserir um nome de usuário, aquele que vai aparecer toda vez que você ligar o computador. Quando você registra esse nome pela primeira vez, o que o computador faz é criar uma caixinha chamada nome de usuário e guarda o seu nome lá dentro. Assim, quando ele precisar exibir esse nome na tela, ele sabe que está lá nessa caixinha. A criação de variáveis tem duas etapas: a declaração e a atribuição. A declaração é a etapa em que eu nomeio a minha caixa, criando-a na memória do computador. Já a atribuição é quando eu efetivamente guardo algo dentro daquela caixa. Algumas linguagens de programação permitem que você faça a declaração e a atribuição de uma só vez. Já outras exigem que você faça primeiro a declaração para depois fazer a atribuição, que é o que nós vamos fazer aqui. Vamos voltar ao exemplo em que queremos armazenar o nome de usuário. Nós sempre vamos começar os nossos algoritmos com as palavrinhas início e fim, escritas em letra maiúscula só para facilitar a visualização. Elas indicam que tudo que estiver ali no meio é o nosso programa. Como a gente quer que o usuário, a pessoa que está usando o nosso programa, digite o nome dela, nós vamos usar aqui a palavrinha escreva. E entre aspas, a mensagem que a gente quer que o usuário veja. Se eu conseguisse rodar esse programa, ou seja, colocar ele para funcionar, ficaria algo assim. Só que desse jeito a pessoa pode até escrever o nome dela, mas não vai ficar guardado em lugar nenhum. Então vamos ver como a gente pode usar as variáveis para armazenar essa informação. Então, abaixo de início, eu vou adicionar uma outra palavra, variáveis, sem acento, tá? E aqui abaixo dela, eu vou escrever todas as variáveis que serão usadas no programa. No nosso caso, é o nome do usuário. Note que eu comecei o nome da variável usando uma letra minúscula. E além disso, quando o nome da variável tem mais de uma palavra, eu não separo por um espaço, mas sim usando uma letra maiúscula. Isso é uma convenção na programação. É um acordo que as pessoas que programam fizeram para que os códigos fossem padronizados e todos pudessem entender. Essa padronização em específico se chama Camel Case, porque lembra as corcovas de um camelo. E agora, para guardar mesmo esse valor aqui dentro da variável, eu vou redigitar o nome da variável, que é nome do usuário, e eu vou usar uma seta para a esquerda para representar a atribuição. A maioria das linguagens de programação usa um sinal de igual simples para representar a atribuição. Então, sempre que você vir um sinal de igual por aí, pensa como se fosse uma seta, pegando aquele valor e guardando dentro daquela variável. E se eu quiser mostrar essa informação na tela depois, eu vou usar a palavrinha imprima. Em seguida, a informação que eu quero mostrar na tela. No nosso caso, como eu quero mostrar aquilo que o usuário digitou, que está armazenado dentro da minha variável, é só eu colocar o nome da minha variável, que no caso é nome do usuário. Se eu conseguisse rodar esse programa, ou seja, colocar ele para funcionar, ficaria algo assim. Os valores que as variáveis podem assumir têm tipos. Hoje nós falaremos dos 4 mais famosos: string, number, array e boolean. O primeiro tipo é o do tipo texto, também chamado de string. Esse tipo geralmente é representado entre aspas. Por exemplo, temos aqui um personagem fictício, Benício. Se eu quiser fazer um algoritmo para armazenar informações sobre ele, eu posso começar assim. Eu vou criar aqui uma variável chamada nome. Então aqui eu fiz a declaração dessa variável
E logo em seguida, eu vou atribuir um valor para essa variável. Como a gente está falando de um nome, um tipo texto ou string parece adequado, certo? Por isso eu vou colocar aqui entre aspas e o texto que eu quero atribuir para essa variável. Nesse caso, o nome do nosso personagem. O próximo tipo é o número, ou number. Por exemplo, se eu quiser também armazenar a idade do Benício. O próximo tipo é o número, ou number. Por exemplo, se eu quiser também armazenar a idade do Benício. Eu vou aqui criar uma outra variável, chamada idade, e vou atribuir um valor para ela. Então, digitando o mesmo nome que eu dei anteriormente, usando a nossa setinha para a esquerda para representar a atribuição, e vou colocar um valor aqui do tipo número. Note que o number não tem aspas, justamente para diferenciar do tipo string. O terceiro tipo é a lista, também chamada de array. Lembra quando eu falei que a variável só pode guardar uma coisa por vez? Então, a gente consegue fazer ela guardar mais de uma coisa se todas essas coisas estiverem dentro de uma lista. Na programação, geralmente utiliza-se dois colchetes para representar uma lista, com os itens dessa lista separados por vírgula. Por exemplo, se eu quisesse armazenar uma lista de jogos preferidos do Benício. Então eu vou criar aqui uma outra variável chamada jogos preferidos. E aí, para essa variável, então, eu vou atribuir o valor de uma lista, entre colchetes. E aqui eu vou colocar, então, os jogos preferidos separados por vírgula. Por exemplo, xadrez, 21 e campo minado. Notem que eu posso misturar os tipos de variáveis dentro da lista. Aqui eu só misturei número com texto, mas eu poderia até mesmo colocar uma lista dentro de uma lista. A listaception. O quarto e último tipo de variável que veremos hoje é o booleano, ou boolean. Esse nome foi dado em homenagem ao seu inventor, o George Boole. Para esse tipo, consideramos que só existem duas opções de valor, verdadeiro ou falso. Ou, como é muito comum vermos em inglês, true ou false. Esse tipo é usado, por exemplo, para armazenar uma resposta a uma pergunta de sim ou não. Voltemos ao nosso querido Benício. Vamos supor que eu fiz uma pergunta para ele se ele está usando um casaco. Então eu vou criar uma outra variável aqui, chamada vestiu casaco. E para essa variável faz sentido eu atribuir um valor booleano. Supondo que o Benício não usou o casaco naquele dia, então eu vou atribuir o valor false. Como fazemos para alterar o valor de uma variável? Simplesmente atribuímos um novo valor para ela. Então, se eu vier abaixo da minha primeira atribuição e colocar uma nova atribuição, o novo valor vai substituir o valor anterior. Então, a variável vestiu casaco passa a armazenar o valor true. Olha quantas coisas novas você aprendeu hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula, veremos operadores, ou seja, como podemos manipular e combinar esses valores para gerar novos valores. Se você gostou desse vídeo ou tem alguma pergunta, não deixe de comentar aqui e conversar com o pessoal da Labenu. Também curte esse vídeo e se inscreve no canal para acompanhar todo o conteúdo que a gente está produzindo para te ajudar a aprender a programar. E se você não conhece a Labenu, aqui vai o merchan. A gente oferece um curso de desenvolvimento de software focado em empregabilidade. Então, tudo que a gente te ensina é pensando no que vai ser mais útil para você conseguir um emprego na área. Se você quiser saber mais, é só entrar em labenu.com.br. Te vejo na próxima! Meu pulso está estralando.